Me chamo Fernanda Paz, sou criadora do projeto Bebê Sem Fralda Brasil, que consiste em difundir a prática da higiene natural pelo Brasil e graças a esse universo maravilhoso a gente já está difundindo no mundo também. A higiene natural é conhecida como Elimination Communication ou comunicação de eliminação. Higiene natural é uma coisa, desfraude é outra coisa. A gente pode fazer um desfraude guiado pela higiene natural e a higiene natural pode guiar a um desfraude. São coisas distintas. Vamos lá. Um bebê que nasceu e nele foi colocada uma fralda. Toda a vida desse bebê, ele continua com fralda. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ou seja, a fralda passa a fazer parte da vida dessa criança. Ela não consegue dissociar a fralda de si. Então, todas as evacuações, dia após dia dessa criança, foram realizadas com um tampão na bundinha. Um tampão nas partes íntimas, que precisavam de espaço para liberar, que precisavam de posição fisiológica para liberar. Contudo, essa criança foi obrigada a aprender a evacuar com esse tampão, com esse empecilho. Mas aí chegam os pais com determinada idade, com determinado conceito e pensam assim, chegou a hora de desfraldar. Aí vai procurar alguma coisa na internet, vai procurar alguma coisa com algum profissional e eles dizem assim, olha, a criança está pronta para desfraldar quando ela pula com os 2 pés, quando ela consegue subir a escada, quando ela dá sinais, começa a retirar a fralda, piriri pororó. A gente também fala muito com relação a capacidade da criança ter controle esfinteriano. E com relação a isso, existe muita controvérsia. Tanto que os estudos relativos à higiene natural, que é diferente do desfraude, comprovam que os bebês desenvolvem controle esfinteriano muito mais cedo, porque eles passam a utilizar os esfínteres de forma consciente desde muito cedo. Então, o esfíncter do bebê que usou fralda, ele foi anulado durante toda a vida. A gente precisa pensar que o corpo humano possui vários esfínteres e até nano-esfínteres. Por exemplo, a nossa garganta, aqui no esôfago, a gente tem o esfíncter esofágico, que é aquele que nos protege do engasgo, que é aquele que faz com que a gente consiga vomitar ou não, enfim. Então, vamos se colocar no lugar da criança. Hoje eu preciso vomitar, alguém vem e tapa a minha boca. O que vai acontecer com esse excremento do meu corpo que não consegue sair? Ele vai estar impossibilitado fisicamente de sair, ele vai tentar encontrar meios de sair por aqui, por aqui, por ali, ou ele vai sair pouco, e o que meu esfíncter esofágico vai fazer? Ele vai engolir de volta, ele vai retroalimentar. É exatamente o que acontece com o esfíncter anal de um bebê que passa toda a vida, vamos pensar toda a vida de um bebê de 3 anos, 3 anos. Ele passa a utilizar esse mecanismo de trabalho. Ele quer evacuar, ele não consegue, o esfíncter trava de novo e engole novamente, tá? Então, assim, a gente precisa se colocar no lugar desse bebê, que infelizmente com a nossa cultura, com a nossa modernidade, com a nossa indústria, a gente pensou que ele precisava de fralda. E com isso a gente anulou o esfíncter desse bebê. Só que daí ele chegou lá com 3 anos, ele é esperto, ele já fala, ele já pula, ele já abaixa a calça, ele já quer tirar a fralda, ele não sei o quê, e a gente põe na nossa cabeça que essa criança está capacitada a ser desfraldada. Mas a gente tira da nossa cabeça a situação que aquela criança vive, que é um hábito que ela adquiriu, uma necessidade que ela tem e uma capacidade que ela desenvolveu de trabalhar de acordo com a possibilidade dela, que é evacuar com um tampão. Em relação às evidências, o desfraude precoce é prejudicial à saúde do bebê e o desfraude tardio é ainda mais prejudicial à saúde do bebê, saúde emocional, saúde psicológica, saúde neural, saúde física. Então, e o que é tardio, o que é precoce? Dentro de uma linha de raciocínio, perto do que a ciência está estudando, do que é tardio e o que é precoce, existe ali uma linha que coloca numa janela de desfraude ideal, que é por volta dos 2 anos, 2 anos e 4 meses, seria uma idade ideal para a gente comece a auxiliar a criança no desfraude. Mas vamos continuar pensando pelo lado da criança.
O que eu, se não fosse profissional da higiene natural, entenderia por desfraude? Retirar a fralda da criança e esperar que essa criança tenha capacidade de utilizar o banheiro. Sacar a fralda e começar a ensinar a criança a viver sem a fralda. Isso é uma maldade, porque isso é abrupto. O que eu, enquanto profissional da higiene natural, entendo por desfraude? Primeiro dar a consciência corporal e primeiro permitir que a criança tenha a capacidade de utilizar o banheiro e depois eu retiro. E aí é um desfraude concretizado. Então, assim, essa é a diferença entre o desfraude que eu defendo, que é um desfraude guiado pelo bebê, onde primeiro eu dou a consciência corporal para o meu filho, primeiro eu aprendo a conhecer a fisiologia do corpo dele, aprendo a conhecer o padrão de evacuação dele e aprendo a auxiliá-lo a evacuar. E depois de um tempo, que pode ser de cada criança diferente, de cada família diferente, quando eu começo a ter uma semana de fralda seca, aí eu posso entender que o meu filho desfraldou. O desfraude tradicional, ele retira a fralda e deixa que faça xixi na calça, deixa que faça xixi no chão, começa a ensinar a criança, começa a colocar no vaso de 1 em 1 hora. O que é colocar a criança no vaso de 1 em 1 hora? É a mesma coisa que você colocar na cadeirinha de alimentação e enfiar uma batata a cada meia hora, 1 hora. Se não existir necessidade fisiológica de alimentação, a criança não vai comer. Se não existir necessidade fisiológica de evacuação, a criança não vai evacuar. E o que você vai fazer com seu filho se você enfiar ele no vaso de 1 em 1 hora? Vai traumatizar a criança, vai causar um problema, uma repulsa ao vaso sanitário, uma repulsa ao banheiro e você vai se lascar. Então, vamos parar com isso agora. Não adianta você colocar uma criança no vaso porque você acha que de 1 em 1 hora evacua. Não é assim. A gente precisa conhecer o funcionamento da bexiga, o funcionamento do intestino, para compreender como é que é o padrão daquele corpo para fazer todo o processo. Me alimentei, degluti, veio pro meu estômago, passou, sabe? O corpo humano é uma máquina perfeita. Então não adianta eu colocar um filho num vaso esperando que ele coloque excrementos para fora se os excrementos não estão ali. Ou se eles estão ali, mas a criança nem tem como controlar e saber que o esfíncter precisa ser liberado ou não. E isso acontece até com a gente que é adulto. Então, os desfraudes, quando eles são tanto precoces quanto tardios, eles desencadeiam um monte de problema pra gente, inclusive na vida adulta. Alguém que sai de casa fica 10 dias sem fazer cocô, alguém que senta no vaso e tem que pensar na vida, relaxar para conseguir fazer xixi. Jill, ele já foi identificado como um dos desfraudes que causam nas crianças a incontinência de urgência. O que é a incontinência de urgência? Eu tô com a bexiga cheia, mas eu não tenho a consciência que eu tô com a bexiga cheia e eu só me dou conta que eu preciso evacuar quando eu já tô praticamente evacuando. Isso não é positivo para ninguém. Ou aquela coisa assim, por exemplo, você vai viajar, então você sugere pro seu filho fazer xixi antes, ele diz que ele não precisa, porque ele realmente não sabe que ele precisa, entrou no carro, pegou a estrada, deu 5 minutos, a criança precisa fazer xixi. A gente quer retirar uma fralda que fez parte da vida daquela criança e querer que em uma semana, um mês, ela aprenda a ter uma capacidade que ela precisaria da vida inteira para desenvolver. A vida inteira da criança, né? Os 2 anos, os 3 anos e coisa e tal. É diferente parar e pensar nessa questão do desfraude por outro viés e não pelo método tradicional de desfraudar, porque essa criança ela tem um organismo perfeito, mas somos nós mesmos que anulamos a capacidade corporal das crianças a partir do momento que a gente coloca um tampão nos seus orifícios de evacuação. Uma das perguntas que mais repetiu é sobre o desfraude noturno. Meu filho desfraudou de dia, xixi e cocô. Mas à noite não tem jeito, ele acorda de fralda cheia. Sabe o que eu posso dizer para você? É o seguinte, essa criança tem xixi para fazer. É muito simples. Esse xixi precisa ser eliminado. Lembra que eu falei que ela passou toda a vida evacuando desse jeito? Vamos pensar no desfraude noturno, pensando na fisiologia e pensando nessa criança. Vamos parar de pensar na gente, vamos parar de pensar que essa criança não tem capacidade ou qualquer coisa nesse sentido. O que fazer, me perguntaram.